Vem cá, Ismael. Vem cantar essa com a gente aqui, vem cá. Vem. Me escutas quando e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Feche os teus olhos nesse instante, diga: Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim.
Feche os teus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua presença e queremos Te entregar, Deus, os louvores, os dízimos, as ofertas, Pai, para a Tua glória. Que o Senhor receba o louvor, que o Senhor receba a glória. Em nome de Jesus nós oramos e cantamos, Pai. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos, que Deus possa estar abençoando a sua vida nesse dia. Eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que os irmãos estejam bem na graça do Senhor. Sabemos que alguns irmãos estão passando por um momento difícil, um momento complicado, e essa palavra que Deus colocou em meu coração, que eu queria compartilhar com a igreja hoje, espero que possa acalentar o coração dos irmãos. Antes de falar qualquer coisa, queria dizer que nós estamos na intercessão, estamos orando, estamos firmes, crendo que o Senhor está agindo e que Ele continua no controle de todas as coisas. Deus, Ele não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus e certamente no tempo certo, propício, Deus irá agir. Amém, queridos? Deus colocou uma palavra no meu coração que está lá no livro de Salmos 112, versos 6 e 7, e diz assim a palavra: na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração estará firme, confiando no Senhor. Talvez alguns, ao lerem esse texto ou ouvirem esse texto, dizem assim: como assim? A Bíblia fala que eu não serei abalado, mas eu estou passando por isso. Como pode? Eu não serei abalado, mas estou sofrendo isso, a minha família está passando por isso. Um edifício, quando ele é construído, ele sofre muitas influências naturais. Ventos, tempestades, talvez até em alguns lugares os edifícios eles são acometidos de terremotos, mas eles não se abalam. E isso acontece porque a estrutura desse edifício ela foi bem construída. Da mesma forma, o justo, aquele que serve a Deus, aquele que tem o seu coração voltado para o Senhor, ele não se abala porque ele sabe de onde veio e para onde vai. Nós temos a nossa origem em Deus. A Bíblia fala que nós somos nascidos do Espírito. O Espírito ele é eterno. E da mesma forma que ele sempre existiu, ele permanecerá para sempre. A nossa origem é o Senhor e o nosso destino é o Senhor. Estamos seguros nele. E por mais que venhamos passar por algumas tempestades, por alguns ventos, por algumas influências naturais, certamente aquele que permanece com o seu coração no Senhor, ele não é abalado, a sua estrutura não é abalada, a sua fé não é abalada. E isso quem diz é a palavra de Deus. Podemos sim passar por muitas lutas e por muitas dificuldades, mas existe uma garantia para aquele que serve ao Senhor: ele não será abalado, a sua estrutura não vai cair. O Salmo diz que aquele que confia no Senhor, ele permanece para sempre. Ele não se abala, não existe rachadura na sua estrutura. E por mais que pareça num determinado momento que nós vamos cair, que nós vamos despencar, que o vento está sendo muito forte, a influência externa está sendo muito forte, aquele que permanece com o seu coração no Senhor, ele não é abalado. Isso diz a palavra de Deus. No verso 7 diz que ele não temerá maus rumores, ou não temerá más notícias. A gente vive um tempo que o que mais se tem
na mídia, nas redes sociais, são más notícias. E propriamente no dia de hoje nós temos vivido um dia bem difícil, um final de semana bem complicado, as notícias não são boas. E eu pensava sobre isso, não existe ninguém que gosta de má notícias. Se alguém falar isso, está sendo mentiroso. Nós somos seres naturais que vivem coisas naturais e isso diretamente nos afeta. Só que a palavra de Deus diz que Ele não temerá más notícias, não temerá maus rumores. Existe uma versão da Nova Linguagem de hoje que diz que Ele não tem medo de más notícias. E existe uma diferença grande entre não gostar de más notícias e não ter medo de más notícias. Uma pessoa ela pode não gostar, e nós não gostamos de más notícias. É natural isso, ninguém gosta de receber uma notícia ruim. Mas o justo, ele não teme as más notícias, ele não tem medo de más notícias. Irmãos, o medo ele paralisa as pessoas, o medo ele impede as pessoas de viver o novo. Geralmente experiências negativas, aquilo que temos ouvido, nos impede de viver o novo de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para a gente, aquilo que a Escritura já dizia a nosso respeito. E o medo nos cega, o medo ele nos paralisa, o medo nos impede de enxergar além daquilo que estamos vivendo. É mais ou menos uma pessoa que uma vez, num momento da sua vida, num dia, ela foi mordida por um cachorro. E agora, partindo desse momento, ela tem medo de cachorro. Mas, irmãos, nós sabemos que nem todos os cachorros mordem. Nós sabemos que existem muitos cachorros que são dóceis. E não é o fato de nós termos uma experiência negativa que isso nós vamos agora generalizar para tudo. Por causa de uma coisa que nós ouvimos, agora nós travamos, nós nos fechamos e nós não recebemos mais algo novo da parte do Senhor por causa desse medo. É como uma pessoa que teve um problema num relacionamento, um relacionamento fracassado, e agora ela tem medo de se relacionar com outra pessoa porque ela foi ferida, porque ela foi machucada, porque o seu relacionamento antigo foi frustrado. Por causa daquilo que ela ouviu, por causa daquilo que ela viveu, agora ela tem medo de viver o novo. Pedro, ele começou a afundar, você conhece o texto, quando ele olhou para as ondas. A tempestade tirou os olhos dele de Jesus. Pedro, na verdade, ele teve medo. Quando ele olhou para o tamanho das ondas, quando ele olhou para a força do vento, quando ele olhou para a tempestade, ele teve medo. E o medo impediu ele de viver aquilo que ele estava vivendo. Ele tirou os olhos de Jesus Cristo. E quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a tempestade, Pedro, ele tem medo. Muitos dos medos que nós vivemos hoje são porque os nossos olhos estão nas notícias más, estão nas coisas ruins que nós temos presenciado e nós não temos mais olhado para Jesus. Enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus, ele confiou. E pelo fato dele confiar, ele andou sobre as águas. Ele viveu algo sobrenatural. Ele viveu um milagre. E esse milagre ele só foi vivido porque ele confiou. E ele só confiou porque os olhos dele estavam no Senhor. Pedro andou sobre as águas porque ele confiou em Jesus. E enquanto ele confiava, ele pôde presenciar aquilo, algo maravilhoso. Talvez muitos de nós tenham afundado. Talvez muitos de nós hoje tenham estado num estado de paralisia. As pessoas estão paradas, intactas por causa do medo. E diz a Escritura que o justo ele não temerá maus rumores. O justo ele não tem medo de más notícias. Isso não quer dizer que nós gostamos, mas como já disse, existe uma diferença muito grande. E por que o justo ele não tem medo? O justo ele não tem medo porque ele confia em Deus.
A nossa confiança está no Senhor, a nossa confiança não está nos noticiários, a nossa confiança não está na vacina, a nossa confiança não está no presidente da República, a nossa confiança não está no emprego, na força financeira, não está na força do nosso país. A nossa confiança, talvez num determinado momento da nossa vida, nós confiamos na nossa saúde. Hoje nós não podemos mais confiar na nossa saúde, porque sabemos que uma coisa invisível, algo que ainda não foi detectado, algo que não foi paralisado, é capaz de afetar os mais saudáveis. Talvez alguns confiavam na força do seu braço, na força do seu recurso financeiro, mas agora, diante daquilo que nós temos vivido, essa confiança se evaporou. A Bíblia diz que o justo, ele não tem medo de más notícias porque ele confia em Deus, ele não confia naquilo que vê. A nossa confiança não é por aquilo que vemos, mas por aquele que nós cremos, Jesus Cristo, Senhor, Rei da Glória. Aquele que é capaz de curar, aquele que é capaz de libertar, aquele que é capaz de operar um grande milagre, um milagre que nós nem imaginamos. Muitos de nós, por causa do medo, se esqueceram do sobrenatural, se esqueceram que Deus continua poderoso, que Deus continua tendo todo o poder de curar enfermos, de libertar cativos, de renovar aqueles que estão fracos, de mudar a mente daqueles que estão intactos. O justo, ele não tem medo porque ele confia em Deus. Toda confiança, ela é baseada em fatos e em demonstrações. Sabe por que uma criança, ao se deparar numa situação difícil, num momento de medo, num momento de temor, essa criança ela corre para os braços dos pais, não para o braço de um estranho? Você pode ver uma criança num ambiente grande, se essa criança ela se machuca, se essa criança ela fica apavorada num determinado momento, tem muitas pessoas lá, tem parentes, tem tios, tem avós, tem amigos, tem conhecidos, tem padrinhos. Se essa criança ela está num momento difícil, ela automaticamente ela vai correr para o braço do pai e da mãe. E sabe por que ela corre para o braço do pai e da mãe? Porque a confiança ela é baseada em fatos, em demonstrações. Essa criança sabe pela convivência que tem com o pai e com a mãe que ela pode confiar. Essa criança corre para o braço do pai e da mãe porque nos dias onde os amigos não estão presentes, nos dias onde os avós não estão presentes, nos dias onde os padrinhos, onde os tios, onde os amiguinhos do colégio não estão presentes, ali estão o pai e a mãe. Essa criança confia porque ela tem um relacionamento diário com o pai e com a mãe. Essa criança corre para os braços do pai e da mãe porque todos os dias o pai e a mãe cuidam dela. Sabe por que muitos de nós não têm mais confiado em Deus? Porque nós perdemos esse relacionamento com o Senhor. Esse relacionamento diário, esse relacionamento de dependência. Sabe quando um pai coloca um prato de comida na mesa e a criança sabe que é o pai que coloca? É o pai que coloca ela para dormir, é o pai que supre as necessidades, é a mãe que cuida, é a mãe que limpa, é a mãe que dá banho. É aquele relacionamento diário que vai gerando uma dependência e essa dependência traz confiança. Nós só vamos confiar em Deus de verdade quando nos relacionarmos com Ele de verdade. Sabe, queridos, nós sabemos que Deus ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Jesus Cristo ele sofreu a nossa dor. Nós sabemos que Ele é poderoso. Nós sabemos que Ele é maravilhoso. Nós sabemos que Ele cura. Nós sabemos que Ele é Criador dos céus e da terra. Nós sabemos muitas coisas, mas nós vivemos pouco. Nós sabemos muito, mas presenciamos pouco. Sabe por que Deus tem permitido nós vivermos tudo isso que nós temos vivido nesses últimos dias? Porque Ele quer mostrar que é Deus na nossa vida também. Deus ele quer mostrar que aquele que abriu o mar,
Deus, Ele quer mostrar que aquele que fez o sol parar é capaz de, na nossa vida, se mostrar presente. E essa presença vai trazer confiança. Essa presença vai gerar dependência, e todo aquele que é dependente acaba confiando, porque todo filho que depende do Pai, ele confia no Pai. Meu querido, certamente muitos de nós têm vivido tempos difíceis, tempos onde nós temos sido afetados de muitos lados, mas diz a palavra do Senhor que o justo não será abalado. Se a Bíblia diz isso, que nós não seremos abalados, não será vento, não será tempestade, não será má notícia, não será qualquer coisa externa que irá nos abalar, pois nós estamos firmes em Deus. Sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Nós temos o Rei da Glória que continua guardando as nossas vidas. Um Deus que fez o sol, um Deus que fez o universo, um Deus que colocou cada estrela no seu lugar, e todo esse universo cabe na palma das suas mãos. Olha o tamanho desse Deus. Esse mesmo Deus que é grande, que tem todo o universo na palma da sua mão, Ele escolheu morar dentro de você. Um Deus grande que tem um universo nas suas mãos, mas que escolheu morar dentro do teu coração. Esse Deus, meu querido, nós podemos confiar. E ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que os nossos ouvidos não estejam ouvindo, todavia, se somos pessoas de Deus, o justo não será abalado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.